Boa noite, estamos ao vivo aqui no perfil do IARGS. Boa noite, esperando os colegas se conectarem. Dr. Eduardo Barbosa já está aqui online, aguardando a conexão de todos. Quem fala com vocês aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Esperando todos se conectarem e desejando a todos uma boa noite. Então, gente, todas as terças e quintas, eu e a colega Ana Amélia Prates estamos nos dividindo com as lives do IARGS. Todas as terças e quintas nós estamos fazendo a mediação com advogados. Tema sempre ligado à pandemia. E lembrando também que todas as terças-feiras eu estou publicando artigos de diferentes advogados relativo também à pandemia, tanto no nosso blog quanto no nosso site. Além disso, reativamos o grupo de estudos de direito de família. Agora nós fazemos vídeo palestras e é publicado no nosso canal do YouTube todas as terças-feiras e posteriormente publicamos no nosso blog e no nosso site. Conectem-se no nosso canal do YouTube, inscrevam-se lá, cliquem no sininho para receberem as notificações. Meu nome é Terezinha Tarcitano, sou assessora de imprensa do IARGS, aguardando aqui a participação de todos. Hoje, o nosso convidado seria o associado Dr. Paulo Ricardo de Oliveira, para falar sobre o tema violência doméstica versus confinamento. No entanto, ele teve um problema de saúde na família e não poderá comparecer hoje. Desejamos o rápido restabelecimento do familiar dele que está com problema de saúde. Convidamos então o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, que prontamente aceitou o nosso convite. Dr. Eduardo Barbosa, ele é especialista em indenização, responsabilidade civil e direito de família. O Dr. Eduardo Barbosa falará daqui a pouquinho sobre o polêmico tema ligado à responsabilidade dos causadores da pandemia. Dr. Eduardo, ele é membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário da OAB Federal. Ele também é membro da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Federal. Ele é diretor da Escola Superior de Advocacia ESA da OAB-RS. Ex-membro da Escola Nacional de Advocacia, gestão 2016-2018. Autor de obras jurídicas e diversos artigos. Entre os tópicos a serem abordados por ele, de local e se eles são aplicados no caso da pandemia. Eu peço agora que o Dr. Eduardo, ele me acene, dê alguma boa noite para eu poder chamá-lo. Lembrando que o Dr. Eduardo, ele é membro da... O vídeo foi pausado, mas acho que agora... Já está sendo conectado. Olá, boa noite. Boa noite. Não está aparecendo aqui o Dr. Eduardo. Só estou vendo você. Estou ouvindo, tá meio que travando, né? Não sei o que está acontecendo. A gente está ouvindo só o seu áudio. Mas eu estou vendo perfeitamente. Pois é, mas a sua imagem não está aparecendo. Pronto, agora sim. Agora tudo certo. Dr. Eduardo Lemos Barbosa, ele vai falar, ele é especialista em indenização, responsabilidade civil e direito de família. Estamos com um tema meio polêmico, né, doutor?
que é a responsabilidade dos causadores da pandemia. Antes de mais nada, boa noite, doutor. Boa noite, Terezinha. Boa noite aos nossos seguidores. Eu queria também cumprimentar a presidente, minha grande amiga, a doutora Sulamita, que faz um trabalho maravilhoso aí à frente do IARGS. Também me solidarizar aí com o meu amigo Paulo Oliveira, com o seu familiar aí, que está passando por um momento mais difícil também. Minha estima que tudo retorne aí à normalidade. Com certeza, doutor. Então, no caso relativo a essa pandemia, quem pode ser responsabilizado, doutor Eduardo? Como é que funciona isso no direito? O senhor que é especialista nessa área. Certo. Bom, Terezinha, claro que é um assunto bastante polêmico, não é uma verdade absoluta. Mas veja bem, vamos assim rapidamente, num breve releasing aqui do que é a responsabilidade civil. É quando alguém que causa um dano tem comprovadamente ligado a esse dano, tem a obrigação de indenizar. Certo. Tem os 3 pilares da responsabilidade civil são o dano, quando se está expressado a causa do dano, primeiramente tem que haver um dano, haver alguém que foi lesado, ou na sua moral ou no dano material. O agente causador, aquele que praticou o ato ilícito, né? A identificação desse agente causador, e o nexo causal, que é uma coisa que faz uma ponte entre o agente causador e o dano. A gente tem que ver uma ponte, uma conexão para esses 3 pilares existirem, certo? E claro que eu estou falando assim bastante simplificadamente, né? Não é uma coisa assim com mais profundidade, mas se presta aqui para a nossa live. Vamos colocar então o caso da China. O fato, bom, o dano não precisa nem contar, né? O dano está aí disseminado pelo planeta. Não existe o dano material, né, que são as perdas econômicas terríveis que os indivíduos, as empresas, a sociedade como um geral está sofrendo, está se consumando dia a dia. Então, o dano não preciso nem relatar, isso é cansativo. O agente causador, quem causou esse dano? Ou vamos perguntar assim, o dano veio da onde? Verdade. O dano, não há contestação, e parece que também está consumado, que ele veio original da China, da província de Wuhan. Também me parece que é uma situação sem dúvida. Não parece que nenhuma dúvida que paira ali, a origem desse vírus é lá. Tudo bem. Então já identificamos que o dano, já identificamos onde está o fato ilícito, aliás, onde está a origem desse dano. E o fato ilícito, qual seria? Existem 2 versões. A primeira, que é aquela do mercado de animais, na província de Wuhan, onde aqueles animais selvagens eram vendidos há meses, aliás, há anos. Aliás, já esteve fechado aquele mercado. Porque lembra, muita gente não lembra, mas em 2003, no mercado, na região mais oeste da China, existia o mesmo mercado, Suodong, se não me falha a pronúncia, onde vendia animais selvagens vivos. Ali, por conta dessa mutação, ocorreu, digamos assim, se disseminou para os humanos o vírus SARS, que causou também, números assim estimados, cerca de 8.000 mortes no mundo. Não chegou a ser, claro, tudo totalmente... Isso em 2003. 2003. Isso é fato, Correto. não é eu que estou contando aqui nada de novo, diga-se de passagem. É um fato consumado. China, mercado de animais, vírus SARS, 2003. Muito bem. Correto. Desculpa aqui. Está indo bem o som, a imagem? Tudo ok. Tudo ok. Então, maravilha. Vamos em frente. Agora, os mercados de animais, de passagem, foram fechados depois daquilo. Também não foi permitida a mais aqueles mercados com esses animais vivos sendo vendidos. Porém, há cerca de 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o governo chinês acabou liberando, porque
Quem tem quase 1,5 bilhão de pessoas, você precisa de comida e trabalho. Na República da China, as coisas são complicadas. Então, acabou sendo liberado esse mercado, depois de anos fechado, em várias províncias, inclusive na de Wuhan. Muito bem. Em face disso, em dezembro, né, veio o noticiário que esse vírus já se estava conhecido lá nesse mercado e nas arredores. Então, voltando à teoria, número 1 é que esse vírus veio do mercado de Wuhan, que já tem um antecedente de 15 anos, de 2003. A segunda versão é que ele foi criado em laboratório, ou que ele foi disseminado inadvertidamente, mas num laboratório de Wuhan também, um centro de virologia de Wuhan. Que, aliás, o Washington, não sou eu que estou dizendo, mas há reportagens de órgãos máximos de imprensa, com toda a credibilidade do mundo, tipo o Washington Post, da semana passada, onde noticiou que, em 2018, autoridades americanas estiveram no laboratório na cidade de Wuhan e teriam, em e-mails que o Washington Post publicou, constatado o perigo que havia naqueles, digamos assim, naqueles exames, naqueles estudos com os vírus. Faz parte da matéria de reportagem de 2018. Ou seja, me parece que o agente causador está identificado, que é a China. O dano também. E o fato ilícito a gente pode investigar, ou os órgãos que estão se apresentando para investigar, se foi no mercado de Wuhan, através das vendas ilegais de animais vivos, selvagens, que já tinha antecedentes, ou desse laboratório com a fuga do vírus que inadvertidamente saiu. Então, assim, nessa breve introdução, Terezinha e colegas, me parece que os 3 pilares estão aí, para, no mínimo, serem apurados e investigados. Então, esses são os pilares e estão, no seu entender, que é especialista no assunto, identificados. Como que se processa agora? Porque eu acho que já existem alguns processos, tanto nos Estados Unidos, se não me falha a memória, já tem 4 ou 5, e um no Brasil. Como que se dá seguimento a isso agora, por diante? Quem é realmente o causador e como é que se pode avaliar essa questão do dano? Bom, até sobre essas informações, até escrevi um artigo aí alguns dias atrás, aí no Espaço Vital, com milhares de acessos. Existem hoje, aliás, hoje eu tomei conhecimento, talvez os colegas aí saibam, ou alguns não, que o estado do Missouri, através do seu procurador, até deixei anotado aqui, que é uma notícia de hoje, ao menos eu tomei conhecimento hoje, o procurador Eric Schmidt, do estado do Missouri, nos Estados Unidos, ingressou com uma ação de indenização contra a República da China, o partido, o exército e outras instituições da China, em razão do coronavírus. Basicamente, segundo o procurador, representando o estado do Missouri, não é pessoas ou alguns cidadãos americanos. É o estado do Missouri impetrou essa ação baseado que a China tinha conhecimento que o vírus, em dezembro, o vírus estava disseminado ou se disseminando, era plenamente do seu conhecimento e, inclusive, no dia 16 de janeiro, embora já soubesse desde dezembro que esse vírus estava se espalhando, permitiu que ocorresse um jantar festivo nessa província de Wuhan, com 40 mil pessoas presentes. Segundo essa petição inicial do Estado, ali, certamente esse vírus se disseminou, inclusive na própria China. Então, inclusive o médico Dr. Li Wenlang, espero que eu esteja falando corretamente, segundo o relato do procurador do estado do Missouri, denunciou o vírus e as autoridades obrigaram ele, segundo o que consta, a fazer uma retratação em razão disso. E, inclusive, depois esse cientista faleceu em início de fevereiro, segundo consta, do Covid.
Bom, essa ação eu tomei conhecimento hoje, né, mas é evidente que está aí no site. E já existem outras 4 ações tramitando nos Estados Unidos, que é comum até esse pleito indenizatório, até pelo sistema americano do common law, querendo indenizações, tanto na Flórida quanto em outros estados, em razão de que, na mesma base legal, fundamentação legal, omissão do tardou em informar a OMS, tardou em informar o mundo, permitiu que esse vírus se disseminasse. Essas são as ações que estão em andamento. Você me colocou também com relação às possibilidades do dano. Bom, essas ações, por exemplo, uma delas quer que a China ressarça os Estados Unidos daquele valor que o Trump aportou aí para a economia, que é cerca de, na época da ação da Flórida, cerca de 800 milhões de dólares. Essa do estado do Missouri, para falar dessa de hoje, segundo me consta, e não pude ver com mais profundidade, mas o estado do Missouri era um dos estados com menor taxa de emprego em todos os estados da Confederação Americana, né, que são me falha a memória, a Terezê que já morou lá, pode até me confirmar, mas acho eu que são mais de 30. Né? De desemprego ou de emprego, que o senhor quer dizer? A taxa de desemprego era mais baixa. Desemprego, desemprego, ok. Após o vírus, hoje o estado do Missouri está aí com mais de 6 mil desempregados, né? E com terríveis problemas. Certo. Então, os danos são esses, estão sendo apurados, né? Essas ações estão nominando a isso. Existe uma no Brasil. Eu ia lhe perguntar sobre a do Brasil, por favor. Sim, existe uma no Brasil que tramita na 14ª Vara Federal, que ela também quer, que ela pede, claro, em síntese, que a Advocacia Geral da União se una e provoque o Estado chinês a apresentar explicações sobre esses fatos, mais ou menos esses que eu coloquei, omissão e culpabilidade mesmo, até pelo fato de omitir, né, a existência desse vírus, que me parece que isso, inclusive, está desenvolvendo muito, a falta do dever de informar. Isso, na minha opinião, é que está se confirmando. Ou pelo menos é o que está a notícia mais forte nesse sentido. E essa ação, enfim, ela provocou que pediu ao juiz que informasse a Advocacia Geral da União para, digamos, ter o polo ativo. Porém, ela foi dada improcedente por esse mesmo juiz em razão de que ele acha, não entrou no mérito, somente achou que não era o meio cabível para promover a ação, não era o instrumento jurídico mais adequado. Então, até esse advogado ele recorreu para o 2º grau lá de Brasília, para o Tribunal de Brasília, e tem grau recursal, mas não por conta do mérito, mas sim pelo modus operandi ou do instrumento escolhido. Bem, gente, só aqui para lembrar quem está entrando agora, estamos falando com o advogado Eduardo Lemos Barbosa. Ele está falando sobre a responsabilidade dos causadores da pandemia e está dando aqui uma explicação sobre ações que estão sendo feitas em relação a essa pandemia que tomou conta do mundo inteiro. No caso específico do Brasil, doutor Eduardo, o que poderia ser feito? O que seria possível se fazer? Afinal de contas, o índice de desemprego é crescente, enfim, muitas pessoas estão com perdas. Como que funcionaria na questão de dano material, dano moral? Essas questões, viu, Terezinha, elas são, claro que é um assunto polêmico, né? Muito polêmico. Muito polêmico, tem uma dimensão imensa, mas eu quero, não fugindo da sua pergunta, mas eu quero lembrar as pessoas que estão aqui. Na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a Alemanha foi considerada causadora, né, da Primeira Guerra e teve várias restrições econômicas, né, que foi tolhida a ela, né, foi colocada a ela várias obrigações econômicas para com os demais países envolvidos. Na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 44, o Tribunal de Nuremberg foi instaurado para justamente julgar os causadores dessa Segunda Guerra, que seria, né, o Partido Nazista. Na época foram julgados 22 pessoas.
Em setembro, no atentado de 2001, das Torres Gêmeas, o Al-Qaeda foi considerado causador daquele terrível ato terrorista. Inclusive, teve julgamentos em relação a esses terroristas que foram presos. E assim eu poderia descrever vários eventos danosos onde de grande dificuldade de performance jurídica para encontrar os causadores, mas eu dei 3 exemplos. Mas eu só relatei que eventos grandes, terríveis, trágicos, mas foram encontrados os causadores e julgados. Ah, Eduardo, mas agora você vai querer fazer o quê? Você vai... Eu não sei, teve o plano Marshall, né? Na verdade, foi lá. Os Estados Unidos ajudou a Europa, né, a se recompor na Segunda Guerra. Eu já ouvi muita gente dizer que talvez a China pudesse viabilizar economicamente aqueles países, né? Vítimas. É. Enfim, você me perguntou até também o que o país, Brasil, poderia fazer. Bom, Exatamente. fora o Juridicamente, país, né? eu acho que o Brasil tem que estar primeiramente atento a isso. Na sua Advocacia Geral da União, observar isso. Porque uma coisa eu peço aqui, não sou dono da verdade, estou colocando um assunto aqui nesse debate, nessa live, que é um assunto bem polêmico. Mas eu quero colocar uma coisa, isso vale para o Brasil, vale para todo mundo. O vírus não nasceu do nada. Ele não foi uma criação assim da natureza surreal que nasceu, germinou de uma situação, de um pântano horrível ou de um terreno assim do nada. Ele foi uma criação, ele foi ou da omissão, aliás, ou do mercado de animais ou do laboratório. Me parece que uma dessas duas, não foi uma faceta natural. Ou não. Me parece que essa é a indagação maior. Se a origem comprovadamente veio uma dessas duas alternativas, quem causou vai ter que, de alguma maneira, se encontrar alguma solução para indenizar. Essa é a minha opinião. A doutora Maria Isabel Beck, ela pergunta se é ilegal o consumo de carne na China. Sim. Na forma como estava sendo feita, veja bem, tanto é que o mercado, para a doutora, não peguei o nome, desculpa. Maria Isabel Beck. Doutora Maria Isabel, esse mercado, exatamente a seguir, fechou. Ele fechou. Não é só o problema do consumo das carnes, a higiene não realizada nisso. E o perigo de contaminação pela mutação que existem nessas carnes vivas. Tanto é que o vírus do SARS, em 2003, como eu falei no começo, foi originado do mercado de venda de animais. Permaneceu fechado durante quase uma década e foi reaberto. Então, eu digo sim, essa venda dessa forma, com os animais vivos, selvagens, é perigosa e oferece risco. E teria que ser proibida, inclusive, pelos antecedentes que já existiam. O senhor é especializado em indenização. O senhor poderia falar algum caso concreto de responsabilidade civil? Não, olha, Teresa, a gente atuou aí desde a época do acidente aéreo da TAM, em 2007. Atuamos sempre em favor de famílias de vítimas. No caso da Air France, também em 2009, acidente aéreo, Costa Concórdia, agora do acidente aéreo da Chapecoense. Outros casos isolados aí, também essa menina que teve um escalpelamento lá em Recife, do couro cabeludo, enfim. A gente, nosso escritório aí, foca muito na responsabilidade civil. Então, a gente estuda isso, jurisprudência, diariamente. E eu quero dizer que, inclusive, em 2007, no caso da TAM, por exemplo, teve, naquele 17/7/2007, esse número cabalístico, teve que levou 199 vidas num voo da TAM de Porto Alegre com destino a São Paulo, Congonhas. Nós atuamos junto com o escritório americano porque existia uma vítima, que era um executivo aí do Banco Santander, que morava em Miami. Então, esse escritório americano propôs uma ação nos Estados Unidos para processar aí a Latam lá e a própria Airbus, fabricante da aeronave. Eu quero contar por cima, isso aí está até no livro que a gente escreveu aí, foi publicado, a história não contada, o maior acidente aéreo da aviação brasileira.
Então, tivemos essa... E aí propôs aí essas famílias dessas 199 vítimas essa possibilidade. Das 199, 77 optaram por isso. Nós, então, trabalhamos junto com algumas famílias e, então, trabalhamos muitos lá em Miami, muitos nos Estados Unidos. E vimos, inclusive, como funciona essas questões nos Estados Unidos indenizatórios. Aliás, e eu trouxe para mim, e até em tempo de pandemia, não parece, eu acho que a solução, aliás, dos conflitos já era antes, e mais ainda é o acordo, é a composição. Essa é a técnica que o Common Law me ensinou e a todos que tiveram essa grande chance de trabalhar lá. Lá o advogado americano faz acordo, negocia. Seria a maior diferença em processos relacionados aos Estados Unidos e Brasil, porque lá existem mais acordos do que aqui. Sem dúvida. Lá é a cultura do acordo. Lá é o contrário. O que tem pouco é processo, o que tem mais é negociação. Extrajudicial, né? É o inverso, é uma coisa, é quase um cinema assim que a gente nunca viu um filme desses. Lá é acordo, negociação. É difícil o processo ir para a justiça. Embora o primeiro... Até, claro, é outro sistema, é o common law. O primeiro grau, via de regra, é um júri. Então, as pessoas, o réu tem medo, né, de se enfrentar um júri. Pode ser eu, pode ser você, pode ser... Né? A condenação, via de regra, é alta. Entende? Então, tudo isso, lógico, leva a um conjunto de acordo, né? A finalizar, acabar num acordo. Então, gente, doutor Eduardo Lemos Barbosa, ele é especialista em indenização, responsabilidade civil e direitos de família. O assunto hoje é bem polêmico, que fala sobre a responsabilidade dos causadores da pandemia. O doutor Eduardo está explicando, já que há uns 20 minutos, dando a opinião dele. Doutor Eduardo, o senhor gostaria de concluir com mais algum dado referente a essa questão da responsabilidade dos causadores da pandemia da Covid-19? Olha, Terezinha... Gostaria de fazer alguma conclusão? Sim. Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento terrível, né? Um momento único na humanidade que ninguém poderia jamais imaginar. Se alguém contasse uma história dessa 3 meses atrás, não seria possível, né, imaginar isso. Ninguém imaginava. Verdade. Ninguém. É um momento que até às vezes eu acordo de manhã e penso que a gente não está vivendo. Eu penso que eu não estou vivendo. Vive um pesadelo. É um pesadelo assim que parece que isso não está acontecendo. Mas a gente, de alguma maneira, tem que tirar alguma lição do que está acontecendo. Eu acho que a gente talvez tenha que pensar mais em ser mais humano, na justiça tentar não litigar tanto, porque daqui para frente vai ser outro mundo. A gente não vai voltar para o mesmo mundo que era. Eu, pelo menos, acho isso, né? A gente não vai voltar para o mundo que era antes. A gente vai voltar para uma outra realidade, não aquela. Eu acho que vai ter outra vida para viver. Acho que as pessoas vão voltar diferentes, muito possivelmente querendo viver mais a vida, aproveitar mais a vida. Mais humanas. Mais humano, eu acho isso. A gente viveu privações muito grandes. Eu vivi, você, todo mundo que está nos assistindo aqui, participando, viveu grandes privações. Eu acho que a gente não vai voltar da mesma forma que a gente entrou. Então, e eu acho que para a advocacia também. Eu acho que a advocacia, agora eu falei tanto em acordo, eu acho que a solução dos litígios nesse Brasil, que tem mais de 100 milhões de processos, ou quase 100 milhões, tem que ir para o acordo. É a única solução que eu vejo em qualquer situação, família, responsabilidade civil, é a gente tentar conciliar. Eu sei que é uma frase ou um adjetivo um pouco batido, mas a gente tem que refletir sobre isso, né? Tentar conciliar, tentar acordar, não ver a outra parte como um litigante, como um adversário, mas sim como não um inimigo, mas sim como um adversário momentâneo daquele momento. E tentar com isso compor e tentar resolver os conflitos. É isso que eu acho que a gente tem que tentar se reinventar um pouco desse aspecto. Talvez não valorar tantas questões materiais e tentar viver uma vida com uma qualidade melhor. Eu acho que o direito está aí para resolver problemas e não movimentar eles e deixar eles extensos e infindáveis. Essa é a minha opinião. Acho que a questão da China, lógico, vai ser polêmica. As informações de toda sorte, elas estão vindo para um caminho. Eu não estou aqui ditando o que vai ser, o que não vai ser, nem tenho essa pretensão.
Mas uma coisa, Claro. para quem trata com responsabilidade civil, é um fato. Existe uma causa. Existe um agente causador. E eu acho que em 2003 não teve responsabilidade. Em 2019/20, o vírus apareceu pela segunda vez. Não é a primeira vez. É a segunda vez que esse vírus aparece, ou a família desse vírus, e a origem é a mesma. Não vamos deixar isso acontecer a terceira vez. A responsabilidade Não civil devemos. tem um caráter pedagógico e dissuasório, para não mais repetir as mesmas situações anteriores. Essa mensagem que eu deixo também aí à disposição depois para da minha rede social aí, a disponibilidade aí de conversar para quem quiser desenvolver mais. Doutor Eduardo Lemos Barbosa, muito obrigada pela sua participação. Em nome da presidente, doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço demais pela sua participação. Boa noite, doutor. Boa noite, muito obrigado, Terezinha. Um abraço a todos aí. Estejam bem. Muito obrigada. Obrigado. O nosso próximo bate-papo vai ser no dia 27, extraordinariamente nessa segunda-feira. Quem vai mediar é a colega a Ana Amélia, com a advogada e professora Carolina Fernandes. A Carolina, ela vai falar sobre violência doméstica versus confinamento. Eu não sei se ela está aí nos assistindo para poder dar uma palavrinha. Eu queria ouvir um oi dela aí. Não sei se ela está. Mas, enfim, a doutora Carolina Fernandes é mestre em Direito Público pela Unicinos, professora convidada da pós-graduação em Família e Sucessões da Faculdade do Ministério Público, FMP. Professora convidada da Verbo Jurídico para o curso preparatório da OAB-RS e Carreiras Jurídicas. Desenvolve pesquisas na interface de Direito e Bioética. E, principalmente, a Carolina hoje é a mãe do Martim, né? Está aí se dedicando entre a advocacia e ser mamãe agora. Se ela estiver aí, pode dar um oi para falar um pouquinho. Se estiver ocupada com o Martim, então deixamos ela para a segunda-feira. Em nome do IARGS, da doutora Sulamita Santos Cabral, quero agradecer pela audiência e prestígio de todos. E lembrando que estamos agora com o nosso canal do YouTube. Acessem lá o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. O nosso site também, ele está novo, está moderno. Acessem lá. Ficamos à disposição. Lembrando também que o nosso grupo de estudo de direito de família também está remodelado, com vídeo palestras. E a partir da semana que vem, também teremos vídeo palestra do grupo de estudo de direito tributário. Desejo a todos boa noite e até a próxima segunda. Muito obrigada.